Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então à nossa matéria de regulamento e normas de procedimentos do sistema prisional de Minas Gerais. Nós estamos falando sobre a questão geral da disciplina, né? Dos direitos, deveres, benefícios, sanções, etc. E agora nós vamos então para a nossa aula 3, o capítulo 3 do título 4, onde nós vamos fechar aquilo que nos interessa. Os outros capítulos não nos importam, os outros títulos não nos importam, certo? O que nos interessa mesmo era o título 4, capítulos 1, 2 e 3, analisados em cada uma dessas 3 aulas. Entramos agora no 3, que fala das normas disciplinares e sanções. Bom, nós já vimos, pessoal, regras gerais de disciplina, nós já vimos direitos, nós já vimos deveres, benefícios, só que agora a gente está falando das faltas disciplinares. O regulamento, assim como a lei de execução penal, traz comportamentos que o preso deve seguir e comportamentos que ele não deve praticar. Toda vez que ele tiver uma postura contrária a esses regramentos, ele vai cometer uma falta disciplinar. Só que essa falta disciplinar, ela tem que obedecer o primado da legalidade. Não existe, senhores, falta disciplinar sem expressa previsão legal. Certo? Tem que ter previsão legal. Ao todo, são 3 espécies de faltas disciplinares. Nós temos as chamadas faltas graves, nós temos as faltas médias e nós temos as faltas leves. Ok? Graves, médias e leves. As faltas graves obrigatoriamente estão previstas na LEP, na Lei 7.210 de 84. Fugir, utilizar armas, não trabalhar, subverter a ordem e a disciplina, tudo isso está lá. Só que a mesma LEP, ela não descreve quais são as faltas médias e leves, mas ela diz que a legislação local, a legislação, por exemplo, dos estados, da unidade das federações, tem a autonomia e a discricionariedade para estabelecer que faltas são as médias e as leves. Não pode repetir como falta grave, porque grave estão na LEP. Certo? Então, nós vamos ter essas faltas previstas, como, por exemplo, regramento do Regulamento de Minas Gerais. Toda vez que um preso, alguém submetido a esses regramentos, comete uma falta disciplinar, seja grave, média ou leve, ele está sujeito a uma sanção disciplinar. É como um cardápio em um restaurante. Tu escolhe o que quiser do lado esquerdo, se submete a pagar do que está do lado direito. O lado esquerdo é a falta disciplinar, a sanção está do lado direito. Ok? E aí vem o conceito de falta disciplinar no artigo 635. São faltas disciplinares todas as ações e omissões que infringam este regulamento. Aqui está. Ação, agir, fazer, omissão, omitir. Certo? Aqui está. Todas as ações ou omissões que infringam o regulamento é uma falta disciplinar. Artigo 636. Quando em um mesmo ato ocorrerem mais de uma falta, 2 ou mais,
Essas deverão ser julgadas na mesma sessão. Significa o quê? No mesmo momento, no mesmo procedimento, aplicando-se cumulativamente a sanção. Ou seja, pessoal, mais 2 ou mais faltas graves, 2 ou mais sanções disciplinares. 1 ou mais falta disciplinar, 1 ou mais sanção disciplinar. 3 faltas disciplinares, 3 sanções disciplinares. 20 faltas disciplinares, 20 sanções disciplinares. Fácil de entender o que o artigo 636 está nos dizendo. Dito isso, a gente vai para o artigo 637. Só que agora, pessoal, não são faltas no mesmo contexto fático. Agora são faltas em momentos diferenciados, certo? Aí não será no mesmo procedimento, não será na mesma sessão, será em sessões diferentes. Quando houver mais de uma falta, mais uma vez, 2 ou mais, cometidas em momentos distintos, o julgamento se fará em sessões distintas. Certo? Bom, algumas sanções, algumas penas disciplinares têm relação com prazo, que é um isolamento na cela por um determinado prazo, por exemplo. Nesse caso, quando envolver prazo, nós temos o parágrafo 1º, que diz que quando a soma, cumulação das sanções ultrapassar 30 dias, ou seja, tem que ter 31 no mínimo, 31 no mínimo, deixa eu só conferir a bateria aqui, sempre tem um certo receio, e ele é justificável, por causa da consequência que pode ter, enfim. Muito bem. Quando a pena das sanções ultrapassar 30 dias, o infrator deverá, olhem a norma impositiva aqui, na tua prova pode vir um poderá, e o poderá vai estar errado, é o deverá, cumprir 30 dias de isolamento, com intervalo de 10 dias de convívio geral, para posterior cumprimento da sanção remanescente, sempre respeitando o intervalo de 10 dias entre um cumprimento de uma sanção e outra. Como assim? Por exemplo, se o sujeito recebeu uma pena de isolamento de 10 dias, e recebeu outra de 15 dias, não se aplica a regra do parágrafo 1º, porque serão somadas e vai dar 25 dias. Vai ficar 25 dias de isolamento e acabou. Ok? Agora, se ele pegou 20 dias e 15 dias, aqui nós vamos precisar do parágrafo 1º, porque vai dar o quê? 35. Então, os primeiros 30, ele vai cumprir com o isolamento clássico, tradicional, da sanção disciplinar. Passado esses 30, vai sobrar 5. Mas ele não vai automaticamente cumprir um 5. 10 vai ser o intervalo de convívio geral. 10 de convívio geral. Passados 10, aí sim ele cumpre os outros 5. Certo? Se porventura recebeu aqui 20, aqui 15, mais aqui 30, isso dá 65. Os primeiros 30 ele cumpre.
Passou os primeiros 30, faltam 35. Só que agora tem que cumprir a janela, os 10. Cumpriu os 10, ainda tem os 35. Mais 30, sobra 5. Mas ele não vai cumprir 5 imediatamente. Mais uma janela de 10 e aí sim os 5. Fácil de entender, não é? Agora ficou tranquilo. Parágrafo 2º. O período de isolamento sucessivo não poderá ser superior ao previsto no artigo 5.2, inciso 1 da Lei 7.210 de 84. Qual é o período do 5.2, inciso 1? É só a gente ir para a LEP e vamos para o 52, inciso 1, que eu vou mostrar aos senhores. É o caso da RDD, duração máxima de até... Opa! Tá certo. Duração máxima de até 2 anos. 2 anos. Sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Lembrando que é a mais grave de todas, né, pessoal? Claro. Então, os isolamentos sucessivos, eles não podem ultrapassar aquele prazo de 2 anos, que é o prazo da RDD. Não estou dizendo que isolamento sucessivo é sinônimo de RDD, mas eu estou dizendo que, isso é importante, não pode ser o prazo superior, sob pena de fazer com que essa punição aqui seja mais grave do que um próprio regime disciplinar diferenciado, que é a medida mais grave de todas. Certo? Artigo 638. 638. Vamos nele. Pessoal, cuidem. Primeiro, eu vou fazer a leitura do 638. Olhem o que diz. Sempre que a falta disciplinar constituir fato delituoso, o diretor-geral da unidade prisional deverá comunicá-la imediatamente à autoridade policial sem prejuízo da sanção disciplinar cabível. Quais são as lições que a gente tira do artigo 638, certo? Quais são as lições que a gente tira? Primeiro, quando começa dizendo aqui, sempre que a falta disciplinar constituir fato delituoso, a gente conclui o seguinte: fato delituoso é infração penal, crime ou contravenção. Não importa para nós aqui a diferença entre crime e contravenção. Não interessa. É irrelevante. Certo? Não interessa. Todavia, é importante saber, e aqui eu vou usar a expressão crime, então, abrangendo os dois, crime e contravenção. É importante que vocês saibam que todo crime é uma falta disciplinar. Todo crime é falta disciplinar. Então, se um preso dentro do estabelecimento prisional comete um estupro, um homicídio, um furto, uma ameaça, uma lesão corporal, além do crime, ele está cometendo necessariamente uma falta grave. Só que vocês têm que entender que a recíproca não é verdadeira. Nem toda falta grave é um crime. Por exemplo, simplesmente tentar fugir da prisão ou não trabalhar, não cuidar da limpeza da cela, isso não é crime. Isso não é crime, pessoal, mas é falta grave. Certo? Todo crime
é uma falta grave, mas nem toda falta grave é um crime. Tanto que diz lá no 638, sempre que a falta disciplinar constituir fato delituoso, ou seja, não é toda falta disciplinar que o diretor-geral vai comunicar à polícia. São somente as faltas disciplinares criminosas, ok? Toda vez que um crime acontecer. Então vocês podem entender no 638 assim, ó, sempre que dentro do estabelecimento prisional ocorrer um crime, o diretor-geral da unidade prisional, ó a palavrinha lá, norma positiva de novo, deverá, não é poderá, é deverá, imediatamente comunicar à autoridade policial. Para quê? Para que seja instaurado inquérito policial, porque esse sujeito vai ter que responder pelo crime que cometeu. Além disso, sem prejuízo da sanção disciplinar cabível, que é aquela que ele vai responder administrativamente dentro do estabelecimento prisional. Então, quando um crime acontecer, o preso responderá em duas esferas. Ele vai responder na esfera criminal, através de inquérito, ação penal, que pode receber uma nova condenação criminal, e vai responder administrativamente, através de um procedimento disciplinar. Certo? Cuidem então com essa regrinha do 638. O 639, eu já fiz o que, meus amigos? Eu já ensinei a vocês que as faltas disciplinares, segundo a sua natureza, classificam em leves, médias e graves. O que mais eu ensinei a vocês sobre esta classificação? Que as graves, necessariamente, elas precisam estar na LEP, na Lei de Execução Penal, na Lei 7.210 de 84. Isso foi dito a vocês, vocês sabem bem. Agora, leves e médias, essas a legislação local vai estabelecer o rol. E aí, amigos, fica fácil vocês entenderem, né? Aquele preso que comete falta disciplinar leve vai receber sanções disciplinares mais leves. É proporcionalidade e razoabilidade. O preso que pratica falta disciplinar média receberá sanções disciplinares intermediárias. E quem comete faltas graves, sanções disciplinares mais graves. E agora a gente chega, enfim, nessas faltas. O legislador, no regulamento, ele começa, pessoal, enumerando as faltas disciplinares leves. São as mais brandas de todas, que as consequências são as menores possíveis, mas existe uma quebra das regras do regulamento. Certo? O primeiro requisito para falta disciplinar leve, previsão legal. Segundo, lesão às regras do regulamento, certo? Está aqui. E terceiro, que a lesão é a menor de todas. Rol 6, né? Rol taxativo. Dica que eu vou dar para vocês e vocês nunca vão errar. Toda vez que for algo que restringe ao preso, ruim, negativo ao preso, o rol é taxativo. Dever é taxativo. Disciplina é taxativo. Impedimentos, taxativo. Faltas disciplinares, taxativo. Toda vez que for concessão, é exemplificativo. Com exceção dos benefícios, né? Elogio e regalia, taxativo. Mas tudo que for dado ao preso é exemplificativo. Por exemplo, direitos, certo? Direitos do preso é exemplificativo. 640 diz, são consideradas faltas disciplinares leves. Leves. Opa, bom, enfim. Leves as seguintes. 1. Utilizar bem material, ferramenta ou utensílio da unidade prisional, mas aqui está a falta grave, ó. Sem a devida autorização.
sem a devida autorização. Certo? O preso usa uma caixa de ferramentas que não teve autorização para tanto. Isso é uma falta leve. Gera uma consequência para ele. 2. Transitar pelas dependências da unidade prisional. Aqui está a falta. Desobedecendo as normas estabelecidas. Não se está proibindo o preso de transitar. Está se proibindo ele de transitar desobedecendo as normas. Por exemplo, fora do toque de recolher. Certo? Ultrapassando, desobedecendo o toque de recolher. Fora dos horários pré-estabelecidos. Aí nós vamos ter essa falta grave que vocês estão vendo aqui. 3. Retirar a atenção dos outros presos. Cuidado, aqui, meus amigos, o legislador está dando um destaque entre vírgulas para o propositalmente. É o dolo. Durante o estudo ou quaisquer outras atividades. O preso que quer tumultuar, né, pessoal? Preso que resolve fazer arruaça durante os estudos e tudo mais. Certo? Cuidem isso. No que a questão de prova tirar o propositadamente, já vai estar errada a questão. É elemento normativo dolo. Descuidar da higiene pessoal. Preso decide não tomar mais banho. Isso é uma falta leve. Estar indevidamente trajado. Não usa o vestuário adequado. Não usa o uniforme que é fornecido. Está aqui. Estender, lavar ou secar roupa em local não permitido. Existem os locais certos para isso. Está aqui também, certo? Existe aquele preso que é um irremediável. Ou seja, é aquele sujeito que não comete faltas, mas são sempre aquelas faltas de estimação. São faltas leves, mas ele sempre carrega consigo e é habitual. A gente pode chamar, inclusive, em reincidência aqui, que é o parágrafo único do 640 que diz: na reincidência em 3, no mínimo, ou mais faltas leves, o Conselho Disciplinar apreciará e julgará a possibilidade. Vejam que aqui não é obrigatoriedade. Cuidado com isso. Aqui não é obrigatoriedade, aqui é possibilidade de aplicação de 1 a 10 dias de isolamento. Isso significa o quê, pessoal? Que uma falta leve não dá isolamento. 2 faltas leves não dá isolamento. Certo? Não dá isolamento. Observado o previsto no 659 deste regulamento. 3 faltas leves pode, conforme o Conselho Disciplinar, pode, dependendo delas e quais forem, pode ocasionar de 1 a 10 dias de isolamento. Não quer dizer que vai, mas quer dizer que pode. Certo? Cuidem isso. Agora a gente entra nas faltas médias. E aqui nós vamos ter 19 faltas médias. 19 faltas médias. Lembrando mais uma vez, o rol é taxativo. Tem que saber na prova quais são as leves e quais são as médias? Tem. Tem que saber. Tem que saber necessariamente, porque é uma fonte maravilhosa de questão para o examinador. São consideradas faltas disciplinares médias as seguintes: praticar ato constitutivo de crime culposo ou contravenção penal. Pessoal, o que eu falei para vocês agora há pouco? Todo crime é falta disciplinar. Nem toda falta disciplinar é crime. Mas se for crime, infração penal, é falta disciplinar. Se for crime doloso, a LEP diz que é
falta grave. Se for crime doloso, o que é o crime doloso? Aquele que o indivíduo tem intenção de praticar ou assume o risco de praticar. Certo? Um homicídio doloso, um furto, um estupro, um estelionato. Agora, se for um fato que previsto na lei for de forma culposa, ou seja, sem intenção, por negligência, imprudência, ou uma contravenção penal, isso é uma falta média. Está aqui, ó. Isso é uma falta média. Ah, professor, e se o sujeito sem querer destrói um equipamento? Isso é falta leve, porque não é crime. Ah, não houve um dano culposo? Não existe dano culposo na lei. Se existisse, seria falta média. Certo? Ah, na cadeia, sem querer, de forma imprudente, um preso mata o outro. Por exemplo, o preso trabalha na cozinha e na hora do café ele acaba pegando veneno de rato. Eu sei que é esdrúxulo o exemplo, mas fica provado que foi por uma negligência. Ele não verificou os temperos, certo? E acabou matando um detento. Isso é homicídio culposo. Por mais grave que tenha ocorrido, gerado a morte, a falta é média. Se ficasse provado que é doloso, a falta era grave. Ok? Contravenção penal. Começa a promover apostas, jogos de azar dentro do estabelecimento. É falta média, como está ali. Descumprir as normas do sistema prisional ou as normas internas da unidade, devidamente homologadas, desde que tenha sido dado prévio conhecimento ao preso. Por isso que tem que ser dado o conhecimento das normas logo no início. Lembra da aula passada? Ou até retrasada? Era isso. Cuidem esse detalhe. É falta média. 3. Impedir. Impedir o que é, pessoal? Não deixar que aconteça. Dolosamente, tá? Intencionalmente. Não deixar que aconteça. Retardar. Retardar é fazer com que aconteça bem depois, ou fora da hora do que deveria acontecer. Deixar de praticar. Deixar de praticar significa que era para fazer e não faz. Ou praticar indevidamente, ao contrário. Não deveria praticar e pratica. Qualquer procedimento. Cuidem disso também. A lei aqui não diz quais são os procedimentos, diz que é qualquer um. Então, cuidado com isso. Falta média. 4. Receber, confeccionar, portar, ter que concorrer para que haja, em qualquer local da unidade prisional, objetos ou instrumentos que, embora inofensivos, vejam que eles são inofensivos. Isso é requisito sine qua non. Certo? Num primeiro momento. Assemelhem-se em aparência a objetos ou instrumentos que possam ofender a integridade física de outrem ou atentar contra a segurança da unidade prisional. Arma de brinquedo, faca sem goma, enfim, espadinha do He-Man, qualquer coisa que assemelhe a um instrumento que gere potencialidade lesiva. Se for algo de potencialidade lesiva efetiva, a falta é grave. Se ela não tem potencialidade lesiva, a falta é média. Cuidem com esse detalhe. 5. Utilizar meios escusos para envio de correspondência. Meios sem legitimidade, pessoal, infringindo as regras da correspondência. Isso é falta média. 6. Manter comunicação proibida quando no cumprimento de sanção disciplinar. Na sanção disciplinar, o sujeito não pode se comunicar. Certo? Ele não pode se comunicar e ele se comunica. É falta média. 7. Fabricar, portar, possuir, ingerir ou fornecer bebida alcoólica ou qualquer tipo de substância entorpecentes que não configure drogas ilícitas. Se for drogas ilícitas, é crime da lei de drogas. E se for crime da lei de drogas, é falta
grave. Se não é droga ilícita, bebida alcoólica ou substância entorpecente que não forem drogas ilícitas, é falta média. Cuidado com isso, então. Certo? 8. Utilizar medicamento não prescrito, ou quando prescrito de forma indevida. Falta média. Aqui está. Existe a questão sobre os tarjas preta, se discute bastante isso também. Agora estamos do 9 ao 19 das faltas médias. Ter consigo, guardar ou entregar qualquer quantia em dinheiro. A quantia em dinheiro não pode ser transitada no sistema prisional, certo? Isso quem regula esse dinheiro é a família e os valores são bem pré-estabelecidos pelo Estado. Isso caracteriza a falta média. 10. Comercializar dentro da unidade prisional qualquer tipo de material ou objeto. Escambo não se admite. Tudo que deve ser comprado tem que ser na cantina. E existem regras e regulamentos para isso. Essa é a comercialização, certo? O camelô de presídio caracteriza a falta média. Entregar ou receber objeto de qualquer natureza. Pode. É falta média se for sem a devida autorização. Cuidem isso. Cada preso tem a sua cela e é responsável por ela e o seu limite é ela. Trocar de um para o outro, entrar ou permanecer em outra cela sem autorização. Essa autorização, ela elimina a falta, mas ela não é concedida pelo outro preso. É a administração prisional que tem a legitimidade para conceder a troca, entrada ou permanência em outra cela de um preso. Cuidem isso. 13. Simular doença ou estado de precariedade física para obter algum tipo de vantagem. Por exemplo, sair para ser tratado em um hospital, para obter qualquer vantagem que seja, certo? A simulação da doença é uma falta média. 14. Reter ou permitir a permanência de visita além do horário fixado, desde que não configure crime, não precisa dizer aqui. Manter em cárcere privado, por exemplo, é crime, e aí é falta grave. Mas permitir que alguém fique por mais tempo do horário vai caracterizar a falta média. 15. Vejam que agora não é a higiene pessoal. Lá na falta leve só falava da higiene pessoal. E quando se for a higiene das dependências? Aí a falta é média. Boa questão para cair em prova, né? Até vou destacar o 15 aqui. Descuidar da higiene das dependências da unidade prisional ou jogar no pátio, no corredor, na cela ou no alojamento objetos ou substâncias de qualquer natureza. Lixos, por exemplo. Isso é falta média. 16. Descumprir em regime semiaberto, não fala regime fechado aqui, bem como no gozo de benefício de trabalho externo e saída temporária, as condições prescritas em normas impostas. No semiaberto, o preso pode trabalhar fora. No fechado também, mas aqui fala no semiaberto. Se o preso, no regime fechado, descumprir normas do trabalho externo, a falta é grave. No semiaberto, se ele descumpre regras do trabalho externo, ou na saída temporária, a falta é média. Cuidem isso. Porque condições são estabelecidas. Se ele não cumprir, não voltar no prazo, etc., falta média. Antepenúltimo, 17. Desobedecer à prescrição médica ou recusar o tratamento necessário quando houver risco de morte.
perigo de contágio ou qualquer risco à saúde dos demais presos e servidores da unidade prisional, desde que não constitua crime doloso. Por quê? Porque se constituir crime doloso, vai ser falta grave. Lembrem disso. Penúltimo, deixar de usar o uniforme, falta média. Ao meu ver, podia ser leve, mas o legislador preferiu prever como média. E o último, 19, nos casos da tornozeleira, monitoração eletrônica, descumprir as instruções contidas no documento de acolhida no ato da admissão. Cuidado, não é atentar contra o aparelho, isso é falta grave. É descumprir instruções no documento. Cuidem isso. Tem um manualzinho ali, tem que se cuidar essa postura. Certo? Aqui está o rol de faltas médias. A gente tem agora, não precisava, mas o legislador previu, um rol de faltas graves, pessoal. Ao todo são 9. São as mais gravosas de todas, né? Certo? Muitos perguntam, professor, e se o sujeito pratica uma leve, ao mesmo tempo uma média e uma grave? Ele responde só pela grave. As outras são absorvidas. A mais grave absorve a menos grave. Deixa eu só ver aqui a minha bateria. Sempre importante, eu tomo um cuidado muito importante com isso. Bom, eu acredito que dá para fazer aqui uma quebra. Eu vou explicar o que eu vou fazer. Eu vou explicar as faltas graves, certo? E nós vamos classificar essa aula como aula 3A. A próxima será a aula 3B, que daí eu troco a bateria e a gente consegue completar, ok? São consideradas faltas disciplinares graves as seguintes. Agora são as graves. Mais uma vez, rol taxativo. Rol taxativo. Praticar ato constitutivo como crime doloso. Qualquer crime doloso. Previsto no Código Penal, leis especiais, não importa, certo? Praticar ato constitutivo de crime doloso. Dois, incitar movimento de subversão da ordem e da disciplina ou dele participar. Além de ser falta grave, isso pode ser um elemento que caracteriza, meus amigos, o RDD, certo? É um passo para o regime disciplinar diferenciado. Fugir não é crime, se não usar violência. Se tu foge usando violência ou grave ameaça, é crime doloso, cai no inciso 1. Se tu foge, certo? Ou tenta fugir, porque tentado e consumado é a mesma coisa, a gente já viu. Sem violência ou grave ameaça, não é crime doloso, mas é falta grave também e cai no inciso 3. Cuidem disso. 4. Possuir indevidamente instrumento, agora vejam, capaz de ofender a integridade física de outrem. Na média só aparentava, aqui realmente é capaz de ofender. Provocar acidente de trabalho. E ainda tem que indenizar, lembrem disso. 6. Descumprir em regime aberto. Trabalhar durante o dia, se recolher ao albergue à noite. As condições prescritas e as normas impostas. Está aqui, é falta grave. 7. Desobedecer ao servidor e de respeitar a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Já falei sobre isso nos deveres do preso. 7. O trabalho não é um dever, não trabalhar, falta grave. Recusar a execução de trabalho. Está aqui. Do tripé, não trabalhar gera consequência.
das tarefas e das ordens recebidas. E 9, que é um dos mais novos, né? Porque a LEP é de 84 e isso entrou em vigor em 2007, se não me engano. Ter consigo utilizar ou fornecer aparelho telefônico ou rádio similar que permita a comunicação com outros presos ou ambiente externo. Se for um rádio quebrado, não é falta grave, entendimento da jurisprudência, porque ele não tem a potencialidade de comunicar, nem entre os presos, nem para fora, certo? Vocês imaginam a necessidade de se evitar esse tipo de conduta, né? Então, cuidado com isso. A falta mais grave absorve a menos grave. Também expliquei aos senhores e acredito que os senhores já tenham compreendido essa regra também. A seção 2, meus amigos, ela fala das medidas cautelares. Cautelar quer dizer preservação. Ou seja, é para preservar, ok? Antes de uma decisão final, tem que se tomar uma medida, tem que se tomar uma decisão. O 644 diz que quem vai determinar essa cautelar é o diretor-geral da unidade prisional. E ele pode determinar, não é deve, vejam que é um pode que tem ali, pode determinar por ato motivado, ou seja, ele tem que fundamentar, se não é nula a decisão, o isolamento preventivo do preso por período não superior a 10 dias. Significa o quê? Primeiro, que isolamento do preso é uma sanção disciplinar, que em regra só se aplica depois do devido processo, para não ferir a presunção de inocência. Só que quando necessário, de forma cautelar, antes da decisão final, por até 10 dias, o diretor-geral pode aplicar esse isolamento preventivo, certo? Ele tem que fundamentar, dizer por que está aplicando. Olha o que o parágrafo único diz. O isolamento preventivo só é possível quando houver indícios fundamentados da iminência ou do cometimento de qual infração penal? Grave. Infração leve e infração disciplinar média, falta disciplinar leve e falta disciplinar média não geram medida cautelar, certo? De isolamento preventivo. Bem como para assegurar a disciplina, a integridade física e a segurança da unidade prisional. Cuidem isso. (645) A medida cautelar pode ser aplicada por quem? Diretor-geral, já vimos. De ofício. De ofício quer dizer o quê? Pela própria iniciativa do diretor-geral, sem que ninguém tenha pedido para ele. Sem que ninguém tenha solicitado para ele. Ou a pedido do custodiado, que é a própria pessoa presa, ele mesmo pede, quando houver risco à sua integridade física ou moral. Ele se sente em risco e diz: seu diretor, eu estou pedindo um isolamento preventivo para mim. Está aí. A subsecretaria deverá, não é poderá, deverá adotar providências necessárias para a garantia da segurança coletiva e individual dos custodiados que estiverem submetidos às medidas cautelares. Pode voltar atrás? Pode. Parágrafo 2º. A medida será sempre reversível quando cessada a ameaça ou a requerimento do custodiado. É por ameaça, certo? O motivo acabou, na hora tem que reverter, tem que cessar essa cautelar. 646. O preso em cumprimento de medida cautelar deverá ser separado do convívio geral. É óbvio, né, pessoal? É evidente. Se o motivo é a preservação da saúde
da integridade física ou moral, ele não pode estar junto do convívio de outros. Senão não teria sentido essa medida. E por fim, o tempo de isolamento preventivo do infrator será sempre computado na sanção disciplinar aplicada. Suponhamos que ele ficou isolado preventivamente por 10 dias. Lá no final, ele é condenado a isolamento por 30. Ele só ficará 20. Os 10 é a computação aqui, certo? A gente chama de detração. É retirar esse período cautelar da sanção final, se realmente ele receber. Se for 25, ele cumpriu 10, ele tem 15 a cumprir apenas. Certinho? Muito bem. A gente tem agora que falar sobre as sanções disciplinares. Todavia, para falar das sanções, as consequências das faltas disciplinares, eu preciso um pouquinho de bateria. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos tomar um cafezinho, um chazinho, e logo eu venho com a nossa aula 3B, para colocarmos termo, então, à nossa matéria aqui, desse nosso título 4 dos 3 capítulos, 1, 2 e 3. Certinho? Até mais, meus amigos. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.